Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Leben. Esse é um programa feito especialmente para os meus filhos, a minha primogênita, a Gabriela Dodani, ao Gabriel Kalev, Ariela Hesed, que é minha caçula. É um programa que tem como objetivo e personalidade falar simplesmente sobre a Parashá Shavua, ok? Não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para eles, ok? Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo queira se beneficiar desse vídeo, fique à vontade. Essa semana nós estamos falando sobre a Parashá Miketz, ok? E nesse programa de hoje nós estaremos falando sobre a quinta, sexta, sétima Seder, né? E o Maftir, ok? Antes de falarmos qualquer tipo de palavras aqui de Torá, vamos fazer uma brachá, a brachá da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai notei a Torá. Amém e amém. Veremos se vocês realmente estão sendo sinceros. Um de vocês será mantido como refém no mesmo lugar onde vocês ficaram detidos. O restante pode ir e levar os suprimentos, né, entre parênteses, que vocês compraram para aliviar a fome de suas famílias. E tragam seu irmão mais novo aqui, e a alegação de vocês será provada então se vocês não morrerão. E eles concordaram com isso. Ponto. Vamos agora começar a falar, explicar um pouco tópico por tópico, ok, desta Ariá. Só relembrando que a Parashá que nós estamos estudando essa semana, Miketz, hoje, a quinta Ariá, ela vai do do capítulo 42, do Passuque 19, ok? E aí do 43, versículo 15, começa a sexta Ariá. Então, só para a gente reforçar, nós estamos falando aqui naquele momento em que Yosef se encontrou com seus irmãos, ok? E ele julgou seus irmãos, acusou seus irmãos de serem espiões, etc. E ele deixou preso lá os irmãos, né? 3 dias no cárcere. E depois ele mudou, né, de assunto. Ele tinha dito que ele jurava pela vida de Faraó, que eles jamais sairiam dali enquanto um deles fosse e trouxesse o irmão para comprovar que eles não eram espiões. Daqui a pouco ele muda, no caso, esse juramento, ele muda de ideia, deixa apenas um, que foi, no caso, Shimon, né, e manda os outros irem com mantimento, etc., para trazer Beniamim. E aí, no capítulo 42, a partir do Passuque 21, ele começa então falando sobre os irmãos se arrependem, sobre essa techuvá que aconteceu com os filhos de Israel ou de Jacob. Vamos continuar lendo aqui tópico por tópico, né, dando uma passada por aqui, depois a gente vai explicando um por um. Então, no capítulo 42, no Passuque 21, fala que eles disseram um ao outro: nós merecemos ser punidos porque fizemos o nosso irmão, no caso, Yosef, né, por aquilo que fizemos ao nosso irmão. Nós vimos o sofrimento dele quando ele nos implorou. Preste minha atenção, Yosef implorou, né, mas nós não ouvimos, por isso essa desgraça veio sobre nós agora. Reuven diz e respondeu dizendo: eu não avisei vocês, dizendo, não pequem contra o menino, mas vocês não me escutaram. Por isso seu sangue, entre parênteses aqui que são comentários do Rashi, e a angústia de nosso pai está agora clamando por justiça. Eles não sabiam que Yosef entendia a língua deles, uma vez que ele lhes tinha falado através de um intérprete. Yosef os deixou e chorou, pois compreendeu que eles haviam se arrependido de tê-lo vendido. Ou seja, Yosef viu que eles estavam realmente arrependidos ali nesse processo já de retorno de Teshuvá. Quando ele retornou, falou-lhes outra vez de modo mais severo, e ele tirou, no caso Shimon, quem havia tirado ao poço,
e dentre eles e o colocou a ferros diante, no caso aqui, de seus olhos, até eles irem embora. E depois, enquanto Yosef o libertou, depois disso que Yosef libertou, só estava fazendo uma cena, trouxe ele carregado ali, né, encorrentado, depois que eles foram embora, ele tratou bem. Yosef ordenou aos seus servos que enchessem os sacos dos seus irmãos com grãos, e ele também os instruiu que o dinheiro, no caso, deveria ser colocado novamente na boca do saco. E lhes fossem dadas também provisões para a jornada. Então, além deles levarem o mantimento, foi retornado o valor que eles trouxeram em dinheiro na boca e ainda provisões para o caminho, ainda quer dizer, foi a mais. Então, naquele momento a gente pode dizer que Yosef, não, a gente deve julgar um outro judeu de maneira favorável. Yosef não estava se vingando dos irmãos, Yosef não estava agindo mal. Tudo aquilo fazia parte de uma encenação que Yosef estava fazendo para saber se realmente os irmãos tinham mudado ou não. Ele precisava colocar a teste os irmãos, né? Tanto é que prova na própria Torá aqui que ele mimou, né? Ele abençoou os irmãos aí, dando todos esses mantimentos além. Ele viu seu dinheiro na boca do fardo. Meu dinheiro foi devolvido, ele exclamou a seus irmãos. Está aqui o meu fardo. Seus corações sucumbiram disso. O que é isso que Deus nos fez? Perguntaram um ao outro com vozes trêmulas. Só que existe um ponto interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês, é que como é que eles sabiam, né, que aquilo que estava acontecendo era um castigo divino por um erro do passado? Como é que pode? Capítulo 42, versículo 21, ele fala, eles disseram, nós merecemos ser punidos pelo que fizemos com o nosso irmão. Quer dizer, quase 22 anos atrás se passaram. Como é que agora eles trazem isso à tona, perguntando que eles estariam sendo punidos naquele momento pelo erro do passado? Aqui a gente pode aprender uma coisa, que tudo aquilo que a gente faz de errado, tudo aquilo que a gente faz que é um pecado contra o nosso próximo, ele volta novamente. O próprio David Meller fala, né, que quando ele é escolhido para receber a punição, né, há umas 3 opções para ele, né, passar de fome, ser perseguido pelo inimigo, alguém dos teus filhos morrerem, se eu não me engano, e ele, no final das contas, ele acaba decidindo cair na mão do Eterno. Caiamos na mão do Eterno, porque o Eterno é misericordioso, o homem não é misericordioso. Então ele preferiu cair na mão do Eterno. Então o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que mesmo quando você peca contra o Eterno, existe uma benevolência maior, porque Ele é Deus e Ele é misericordioso, infinitamente misericordioso, e Ele nos perdoa. Ele, como Pai, está disposto a nos perdoar. Tanto é que em Yom Kippur, né, Deus perdoa qualquer pecado cometido contra Ele, mitzvot que não foram cumpridas, etc. Mas diz os nossos sábios que Deus não perdoa um pecado que foi cometido contra o seu próximo. O que isso significa? Significa que só quem pode perdoar, reparar esse pecado, né, é você mesmo e a outra pessoa. A outra pessoa lhe perdoando, ou você mesmo fazendo de tudo, conversando, fazendo tikkun ali, a correção, junto com a pessoa, pedindo para a pessoa, se humilhando para aquela pessoa, para que você alcance o perdão e a correção desse pecado cometido contra o próximo, ok? Então, na realidade, aqui nós vemos que qualquer pecado, qualquer erro que a gente faça contra o nosso próximo, a gente machucou alguém, a gente deve correr o máximo possível rápido para a gente se acertar com essas pessoas, porque uma hora pode demorar, como aconteceu aqui no caso de Yosef, demorou, mas os irmãos souberam. A gente pode deduzir que existe uma lei no universo colocado pelo próprio Eterno, uma lei no nosso mundo de que aquilo que você planta, você vai colher. Então, se você fez um mal para uma pessoa e você não houve uma correção, você não se corrigiu, você não tentou reverter essa situação, prepare-se, pode demorar, mas esse mal vai voltar para você. Sabe aquele ditado que diz que o mundo é redondo, o mundo dá voltas? Muitas vezes as pessoas estão aqui em cima e tratam mal as pessoas, humilham, enfim, fazem vários tipos de situações, de problemas, de tratamento para uma pessoa. E o mundo dá voltas,
pouco aquela pessoa está aqui embaixo, e essa pessoa que estava aqui embaixo está agora aqui em cima. Então o mundo dá voltas. Então você tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar, fazer ou desejar de bem ou de ruim para o seu próximo, para outra pessoa. Porque a lei do universo, da natureza, que o próprio Eterno assim estipulou, ela volta para você. Ok? Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que desejamos. Então a gente pode deduzir que aqui existe essa lei, eles já sabiam dessa lei e eles estavam aqui naquele momento convencidos de que o mal que eles fizeram lá no passado para Yosef, agora eles estavam colhendo. Né? O que é isso que Deus está nos fazendo? Porque volta. É o próprio Eterno que estipula isso. Existe um outro ensinamento que nós temos aqui, que diz sobre o seguinte, que os irmãos de Yosef perceberam imediatamente que quando um infortúnio, um problema recai sobre uma pessoa, ela deve examinar suas ações até encontrar uma palavra, né, ou seja, uma palavra negativa ou uma ação negativa e possa ter ocasionado tal castigo. Então ela deve fazer techuvá, e techuvá dos irmãos de Yosef foi notável nesse momento aqui. Então, os nossos sábios estão dizendo, baseado aqui em Simchá, ok? Do quinto dia de Hanukkah, do ano 5747, toda vez que um problema vem sobre a nossa vida, toda vez que a gente enfrenta alguma adversidade, algum problema, a gente deve parar e perceber o que é que eu fiz de errado. A primeira pergunta é, o que eu fiz de errado? Ok? Faça saber, não pergunte mais por que essa pessoa está fazendo isso comigo, ou por que isso aconteceu. Volte-se para você, né? Volte-se para você e comece a analisar, mas o que foi que eu fiz? Será que eu agi errado, agi assim, etc. Eu vou contar um pequeno caso que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, recentemente. Pode ser simples, mas talvez traga uma explicação para o que a gente quer dizer aqui. Teve uma determinada vez que eu estava vindo num domingo, tranquilo, bem calmo, e eu estava escutando música no carro e estava meio que sonolento, meio calmo, meio zen, e eu vi escutando uma música. Na hora que eu vou entrando, na hora que eu estou no carro, que eu vou fazer a curva para entrar na garagem, na porta, eu sempre estava olhando pelo vidro e olhei e vi que não tinha carro nenhum atrás, ok? Mas na hora, eu não dei o pisca na hora de entrar, na hora de fazer a conversão. Na hora que eu fiz a conversão, quando eu menos percebi, um carro estava atrás de mim buzinando e o homem do carro xingando de tudo quanto é nome, me colocando todos os nomes pejorativos que possa existir. E eu parei e fiquei meio que adormecido ali, só olhando para ele, esperando, né? Vendo ele fazer isso. A Arialinha está aqui, mostrando o bonequinho que ela disse que é o Eliabe, que é o irmão dela, que está prestes para nascer. E aí, enfim, então eu fiquei pensando, né? Olhando para aquele homem, também pensando nas várias possibilidades que eu poderia fazer naquele momento. Né? Eu desço e brigo com ele, eu desço e peço desculpas, o que é que eu faço? Só um momento, filho, o papai está gravando, tá bom? Só um momentinho. E aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei pensando, e nesse período de ficar pensando nas possibilidades que eu poderia fazer, ele acabou indo embora. Eu me senti mal por isso. Por que eu me senti mal? Porque eu fui analisar e falei, poxa, mas por que isso aconteceu? Porque o homem me xingou, por que esse estresse todo? Depois eu vivi e falei, poxa, a culpa é minha. Sim, a culpa é minha, por quê? Porque, na verdade, não foi a Ariela, que fiz a conversão no carro para entrar na garagem e não dei o pisca-pisca, então a culpa foi minha. E olha que eu sou muito chato para dar o pisca-pisca, por exemplo, se eu estou aqui andando e eu vou fazer uma curva à direita, eu já acho que uns 5, 10 metros, 15 metros, eu já estou dando pisca no meio do quarteirão para dizer que eu vou entrar. Porque aqui em Curitiba existe o costume de que as pessoas vão entrar e dão pisca-pisca bem na hora que você vai entrar. Eu já me acostumei com isso, eu já também não me estresso mais, mas a questão é justamente essa. Toda vez que acontece, Ariela, e toda vez que acontece, Dodane, Gabriel, um problema com a nossa vida, algum infortúnio que aconteceu, a gente deve olhar pra gente, ok, e ver o que foi que eu fiz de errado para que esse problema estivesse me acometendo. Ok? E aí diz sobre mais o seguinte, que nesse momento aqui que aconteceu isso, os irmãos de Yosef, então, eles estavam fazendo techuvá e eles começaram a rever os conceitos, os valores dele. Eles conseguiram se arrepender de uma má ação que realizaram cerca de 20 anos atrás
tá? O segundo ponto, o fato de eles não terem conseguido achar um pecado mais recente para explicar o seu infortúnio atual demonstra que nos últimos 20 anos eles não pecaram. Ou seja, quando a gente fala que eles eram verdadeiros tzadikim, porque eles atribuíram que esse problema que eles estavam vivendo agora era um problema de 20 anos atrás, porque durante esse tempo todo eles não encontraram nenhuma falha. Então eles eram verdadeiramente tzadikim, eram justos. E a única falha que eles teve foi aquela lá, que eu volto a repetir, né? A gente não pode acusá-lo, dizer que eles foram homens assassinos, etc. Pela halakha a gente vê que eles tentaram vender Yosef, porque eles estavam preservando a vida deles, porque eles achavam que Yosef estava dedurando eles e o pai poderia amaldiçoar, e a vida deles espiritual e até material poderia correr riscos de vida. Então é preferível que Yosef seja batido primeiro. Como o próprio Talmud fala, existe essa lei na Halakha, que diz o seguinte: se uma pessoa vem contra a sua vida, você tem que atacar ela primeiro para resguardar a sua vida. Terceiro ponto, fala que a techuvá deles foi imediatamente efetiva, pois reduziu o castigo. Yosef tinha prometido prender um dos irmãos, mas depois que os irmãos fizeram techuvá, Shimon foi libertado, né? Segundo Rashi nos fala isso. Da mesma forma, o comportamento severo que Yosef estava tendo para com eles, em relação a eles, mudou completamente, pois eles foi dado, Yosef deu comida para eles, dinheiro. O dinheiro deles foi devolvido e finalmente, como resultado de sua techuvá, Yaakov e toda a sua família foram salvos da fome, né, Ariela? Aqui vem a pergunta, então, por que os irmãos declararam que eles eram culpados? O Ralbag fala sobre o seguinte: assim como os irmãos de Yosef, cada pessoa deve sempre ver qualquer castigo que receba, né, como justo. Você deve reconhecer. Se esse castigo chegou até você, diga: não, realmente eu mereço esse castigo, esse castigo é justo. Mas não só aceitar o castigo, mas avaliar seu comportamento a fim de identificar qual a má ação desencadeou esta punição. Então, por quê? Aceite, né? Porque o Eterno, na realidade, que fez com que isso acontecesse, mas reavalie por que isso está acontecendo comigo. O Midrash Agadol fala sobre o seguinte: feliz é o justo que aceita a aflição com alegria e declara que Deus, Hashem, é justo em todos os seus atos. E para ratificar aquilo que eu estava falando, o Sforno fala sobre o seguinte: que os irmãos ainda pensavam que agiam certo ao tentar matar Yosef. Tá? Eles pensavam, já que acreditavam que eles acreditavam ter seguido um princípio halakhico, né, de que se uma pessoa tenta matar você, você deve matá-la primeiro, em autodefesa. Isso está lá em Sanhedrin 72b. Porém, agora, nesse momento, eles lentamente, nesse momento eles estavam lamentando terem sido tão cruéis com Yosef, não entendendo os gritos de socorro que Yosef tinha, porque eles não foram misericordiosos naquele momento ali, atendendo. Eles compreenderam somente agora que eles estavam errados e estavam tratando Yosef severamente como um castigo pela crueldade que cometeram com Yosef. Reuven, ele fala: então respondeu, e também o seu sangue está agora clamando, chamando por justiça. Ou seja, Yosef era uma criança assim inocente, ok? Por isso nós não estamos sendo castigados somente por termos sido cruéis com ele. Nós somos culpados também por termos derramado sangue inocente. Ou seja, naquele momento eles viram que todo aquele sonho que o Yosef tinha de ostentação, de se achar melhor do que os seus irmãos, né, de se embelezar, né, e de ter o carinho do pai como privilégio, aquilo dali ele era inocente. Tudo aquilo dali ele não fazia por maldade, eram coisas de jovens, como a própria Torá fala, ok? Então ele realmente era inocente. Radak nos fala sobre o seguinte, que a reação dos irmãos de Yosef nos ensina que quando coisas ruins acontecem a uma pessoa, ela deve verificar sobre suas ações para averiguar o que deu, o que de mal ela fez, ok? E então se arrepender e confessar a Deus, pedindo perdão a Ele, e sempre fazer techuvá, ok? Sempre. Só também para reafirmar, aqui está Ramban, com N, nos diz que Yosef, ele não pretendia realmente
prejudicar os irmãos, se vingar, tá? Porque diz aqui que as suas palavras provaram ser verdades. Berraie nos diz sobre um outro ensinamento, nos fala que Yosef quis mostrar que ele não tinha nenhuma intenção de prejudicar os irmãos caso eles estivessem contando a verdade, e que eles não eram espiões. Abravanel nos traz um outro ensinamento falando que como Yosef revelasse sua identidade aos irmãos, eles desejariam mostrar que não havia sido desnecessariamente cruel. Então ele lhes deu provisões. Ele também lhes devolveu o seu dinheiro para assegurar que eles não demorariam a voltar ao Egito devido à falta de fundos. E o Malbim fala que Yosef quis ter certeza de que eles não abririam seus sacos durante o caminho e descobrissem que o dinheiro deles tinha sido devolvido. São as interpretações, tá? E as palavras dos nossos sábios. Voltando aqui, em capítulo 41, versículo 29, quando chegaram então ao seu pai Yaakov na terra de Canaã, eles contaram então tudo o que tinha acontecido ali, que o homem, o senhor da terra, falou duramente com eles, e eles disseram que eles não eram espiões. E aí o homem perguntou sobre a casa deles, o que eles eram, e depois que eles falaram que tinha um pai, que tinha ficado, o filho já não tinha mais, o homem pediu, então traga o irmão mais novo, então eu saberei que vocês estão falando a verdade sobre isso, e que vocês não são espiões. E eles começaram a esvaziar então seus sacos. Isso daqui é o relato que eles estão contando para Yaakov, para Israel, seu pai, e o dinheiro estava lá na boca. Ele e seu pai viram as sacolas, então naquele momento ali, eles abriram e eles ficaram amedrontados. Quando diz que eles e o seu pai viram as sacolas de dinheiro e eles ficaram completamente amedrontados, todos eles tinham visto naquele momento. Seu pai Yaakov disse: vocês estão me fazendo perder meus filhos. E Yosef se foi, Shimon se foi, e agora vocês querem tomar Benjamim? Todas essas desgraças estão caindo sobre mim. É engraçado porque a Miquetes fala que no fim, né? Será que esse é o fim de Yaakov? Será que esse é o fim de Israel? Perder todos os filhos? Ou seja, ficar desfilhados, morrer de fome, pobreza, escassez de alimento? Esse é o fim, Miquetes? E no fim, será que é isso? Jamais Deus o livre não permita, Rabi Shalom. Mas aqui a gente vê que muitas vezes a gente passa por determinados problemas, né? Por problemas seríssimos de vida, e a gente acha que aquilo dali é o nosso fim. Na realidade, não é o fim. O fim é apenas o começo de uma grande jornada. Assim como a morte não é o fim, é apenas o começo de uma grande jornada. Toda vez que termina algo, não fique triste. Saiba que toda vez que termina um ciclo, quando você fez a escola primária e terminou, começa um novo ciclo. Quando você termina a faculdade, e no fim, não é o fim, é o começo. Quando você sai da casa do papai e da mamãe, né, é o fim, não é o fim, é o começo de uma nova vida, a sua vida. Então tudo é um novo começo. Quando você está no seu trabalho, perde o trabalho por algum problema, sai do trabalho, é o fim, não é o fim, é um começo de uma nova jornada. Tudo é um novo começo, ok? Nunca pense que é o fim, há esperança para tudo. Todas essas desgraças, fala agora, vocês querem tirar Benjamim, se eu não trouxer Benjamim, aí, perdão, Reuven, no Passuco 37 diz, Reuven falou para seu pai, dizendo, se eu não trouxer Benjamim de volta a ti, ok, e ele disse, tu podes matar meus 2 filhos e que ele seja minha responsabilidade e eu trarei de volta a ti. Na realidade, nossos sábios vão dizer que o Yaakov aqui não quis dar Benjamim por causa dessa proposta de Reuven, que naquele momento não foi proveitosa. Que proveito tem de Yaakov pegar os 2 netos dele, que são considerados como filho, também matar? Para quem matar? Tirar? Eu já perdi um e vou matar outro? Que benefício tem isso? Ok? Isso daí não foi uma boa proposta, tá? Então por isso que diz que Yaakov não acatou, não quis liberar, no caso, Benjamim para ir naquele momento. Meu filho não irá com vocês, respondeu Yaakov. Seu irmão está morto e ele é tudo que resta de mim. Algo pode acontecer com ele no caminho. Vocês trarão a minha velhice em miséria para a sepultura, e aquilo que a gente já havia falado nas outras aliot, que ele achava Yaakov achava que ele poderia morrer, que era uma fatalidade na família. A mãe dele morreu em viagem, o irmão dele fez uma viagem e ele agora também iria morrer na viagem. Ok? Então isso não poderia, por isso que ele não queria liberar.
Capítulo 43, no Passuque 1 em diante, fala que a fome piorou na terra quando se esgotaram todos os suprimentos que eles haviam trazido do Egito. E seu pai lhes disse: voltem a Mitzrayim e consigam-nos um pouco de alimento. Por que um pouco, se já tinha acabado tudo? Por que fala que um pouco, né? E Judá falou a ele dizendo: o homem nos advertiu, não apareçam diante de mim, a menos que o seu irmão esteja com vocês. Se tu consentires, no caso, Judá falando com o pai, se você consentir enviar nosso irmão conosco, nós iremos e te conseguiremos alimento, mas se tu não mandares, não poderemos ir. O homem nos diz: não apareçam diante de mim, a menos que o seu irmão esteja com vocês. Aqui é algo bem interessante, porque parece que o próprio Judá está temendo muito mais o homem, o governador de Mitzrayim, no caso de Yosef, do que o próprio pai. Se o pai deu uma ordem, então ele está, entre aspas, menos que respeitando a ordem do pai para cumprir uma ordem do governador do Egito. E Israel disse: por que vocês me prejudicaram, dizendo ao homem que vocês tinham outro irmão? E eles replicaram, todos eles. O homem perguntou, a gente não sabia qual era a verdadeira intenção dele, né? A gente iria mentir. Ele perguntou: vocês têm um pai, têm um irmão que vive com vocês? Bem, e aí eles afirmam novamente, Judá afirma: envia o menino comigo, disse Judá seu pai, a Israel, levantemos e iremos, né? E vivamos, e não morramos de fome. Nós, tu e também os nossos filhos. Eu mesmo garantirei o retorno de segurança. Tu podes pedir de mim a própria mão se eu não trouxer de volta e o colocar aqui vivo diante de ti. Eu terei pecado contra ti para sempre. Então, a partir desse momento, por quê? Porque a gente sabe que Judá, quando disse que ele iria trazer, ele estava dando a palavra. Aqui a gente pode deduzir que o próprio Judá, mesmo que ele tivesse que lutar, ele iria lutar para trazer, no caso, Benjamim de volta, ok? E eles dois com vida. Pois se não tivermos demorado, e Judá estava ainda falando com o pai, nós já poderíamos ter voltado 2 vezes, né? E tu não terias ficado angustiado também pela ausência de Shimon, que está lá. O pai deles, Israel, então disse: se é esse o caminho que deve ser, é isso que vocês devem fazer. Então, quer dizer, naquele momento ali, Jacó, ou Israel, nesse momento, declarando Israel, ele soube que aquilo também fazia parte de um grande plano divino, era um decreto dos céus. Infelizmente, ele não poderia lutar contra isso, ele como grande sadique, então ele permitiu que Benjamim fosse. Então também tomem, ele fala, alguns dos famosos produtos da terra em seus utensílios e levem para o homem como presente um pouco de bálsamo, um pouco de mel, alguma goma, resina, pistache e amêndoas. Olha só, ele está passando fome, produtos nobres isso daqui, mas enfim, levem junto 2 vezes mais o dinheiro, ok, do que levaram da outra vez, pois talvez o preço possa ter subido, e devolvam o dinheiro que foi colocado em seus sacos. Eles levaram 2 vezes o valor, né, caso tenha aumentado, e o valor ainda que eles tinham trazido de volta de lá. Vão e retornem ao homem, que Deus o Todo-Poderoso diz: faça com que o homem tenha misericórdia de vocês e os deixem retornar em companhia de seu outro irmão Shimon e de Benjamim. Até a sua volta eu me considerarei destituído de meus filhos por causa da incerteza, no caso aqui entre parênteses, diz que Jacó e Israel falou sobre isso, e como eu fui destituído de Yosef e de Shimon, que agora estou privado de Benjamim. Bem, aqui termina então a quinta aliá, e a gente já vai começar já a sexta leitura do capítulo 43, do Passuque 15 até o 29. Mas antes disso, vamos falar aqui o que traz os ensinamentos aqui. Por que Jacó estava preocupado com Benjamim fosse, no caso, né, acontecesse uma fatalidade com ele? Eu já falei sobre isso, mas existe um outro ensinamento aqui de Be'er Bassad, que fala sobre o seguinte: o Midrash estava intrigado porque o versículo enfatiza que uma fatalidade lhe ocorrerá no caminho. Isso levou o Midrash a 3:2:1. Isto levou o Midrash a concluir que a causa da preocupação de Jacó devia ter sido a viagem perigosa, e assim daqui nós aprendemos que Satã só faz acusações em situações de perigo, somente isso, em situações de perigo.
Em seu comentário para a Torá, Rashi cita este ensinamento do Midrash, não aqui no versículo 38, com uma pergunta: se Benjamim estava viajando junto com todos os outros irmãos, por que Jacob ficou preocupado com sua segurança? Que ensina que o medo da acusação de Hassatã, em situação de perigo, se aplica até mesmo em uma pessoa que não está viajando sozinha. Então, para finalizar, diz aqui que em situações de perigo, Hassatã, ele é o acusador, ele vem acusar a gente quando a gente está em determinadas situações de perigo. A sexta ali agora, começando, fala que os homens pegaram então os presentes e também levaram, juntou com eles 2 vezes mais o dinheiro, e eles, Benjamim, foram para o Egito. E aí fala mais que o homem fez conforme, e quando aí diz aqui já, e eles se colocaram diante de Yosef, né, no Passuque 16 do capítulo 43, fala que quando Yosef viu Benjamim com eles, ele disse ao encarregado de sua casa: traz esses homens ao palácio, né, de ordens de matar um animal. Olha que interessante, eles mataram um animal para dizer que Yosef estava morto, e aqui Yosef manda matar um animal, mas para quê? Para dar vida, para dar alimento para eles. Não paga o mal, né, com mal, mas o mal com bem. Deu ordens de matar um animal e preparar uma refeição, e esses homens almoçarão comigo, segundo ele. O homem fez conforme Yosef disse. Com certeza deve ter dado instruções do abate, né, do Sheitá, para fazer o abate kasher, e disse, e ele escoltou os homens ao palácio de Yosef. Quando os homens então perceberam que estavam sendo levados, no caso os irmãos, né, para o palácio de Yosef, ficaram com medo de que seriam encarcerados. Ele disse: nós estamos sendo conduzidos até aqui por causa do dinheiro que foi posto de volta em nossos fardos da última vez. Nós seremos incriminados e condenados sob falsa acusação, e nós nos tornaremos então como escravos, e se confiscarem nossos jumentos também, etc. Assim, à porta do palácio de Yosef, eles se aproximaram do encarregado da casa e lhe disseram: por favor, meu senhor, nós anteriormente viemos até aqui para comprar comida. Então, quando chegamos até o lugar, nós vimos que o dinheiro estava lá, etc. E contou toda a história. E é interessante que o homem fala sobre o seguinte: está tudo bem, no Passuque 23, está tudo bem no que lhes concerne, replicou o encarcerado, não temam, o Deus de vocês e o Deus de seu pai, que o seu pai adoram, deve ter colocado um presente secreto em seus fardos. Eu recebi o dinheiro que vocês pagaram. Ele trouxe Shimon para eles. O homem então levou os irmãos para dentro do palácio de Yosef, e ele lhes deu água para que bebessem, lavassem seus pés, e deu forragem aos seus jumentos, e eles prepararam todos os presentes para quando Yosef voltasse para o almoçar, uma vez que ouviram que iriam comer com ele. Então a gente vê aqui que provavelmente o homem realmente deve ter pago, e houve um outro milagre aqui, porque o homem disse que recebeu sim o dinheiro, que fique para vocês. Aqui a gente vê que quando o processo de Teshuvah ele acontece verdadeiramente, as brachot elas vão acontecendo automaticamente. Então, naquele momento que eles fizeram a Teshuvah, né, a gente pode deduzir que isso foi uma brachá. As bênçãos vão acontecendo de forma oculta, e você só vai saber isso lá na frente depois. O que Jacob disse aos seus filhos antes deles partirem? Pergunta. Rashi nos diz que agora vocês não precisam de mais nada, ou seja, não tem mais como a gente fazer oração, orar, pedir a Deus, interceder, porque já está decretado pelos céus. Estou rezando por vocês para que o Todo-Poderoso Deus, cuja misericórdia é imensurável e que tem poder de concedê-la, tenha compaixão de vocês. Mas existe outro ensinamento aqui que nós podemos aprender, de que então Jacob advertiu seus filhos, mesmo que seja verdade, como você diz, que não há nenhum perigo aqui, ainda assim você precisa rezar a Deus. Não reze a Deus apenas quando você sente que existe alguma emergência. Você precisa, e quando você precisa da ajuda dele, também para um plano natural ter sucesso. Disto nós podemos aprender que uma pessoa não deveria se dirigir a Deus somente quando ela sente que algo lhe falta. Ela também deveria pedir a Deus pelas coisas que ela percebe que lhe acontecerão inevitavelmente, pois na verdade Deus é o único provedor, vindo a bênção de maneira natural ou milagrosa. Então, mesmo que a bênção precise de algo sobrenatural,
você deve rezar a Deus, você deve pedir a Deus. E é muito interessante no Siddur do Zohar Afrodim, fala sobre o seguinte, que nós devemos rezar a todo momento, né? Não só rezar quando a gente quer. Se eu não rezo, quando eu realmente devo rezar, eu acho que não vou rezar então quando eu quero. É mais ou menos isso que ele fala, que essa é a profissão do judeu, essa é a nossa profissão, rezar o tempo todo. Mesmo que a gente ache que as coisas estão bem, ok, nós devemos rezar. E não só rezar quando precisamos, ok, como existe em outras religiões por aí, que as pessoas só clamam a Deus quando estão em dificuldade. Nós rezamos a todo momento, a 24 horas, fazemos as brachot, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa profissão. Concluindo então aqui, continuando, né, que lá no Passuco 23, que fala que Deus então deu para eles, etc. E eles foram até Yosef. Quando Yosef chegou a casa, já no Passuco 26, quando Yosef chegou a casa, eles o presentearam com os presentes que tinham trazido, eles prostraram-se no chão, né, no caso ali, voluntariamente perante ele, e ele lhes perguntou sobre o bem-estar do seu idoso pai. De que vocês falaram? Como está? Está bem? E ele ainda vive? Perguntou Yosef. Seu servo, nosso pai, está em paz. Perdão. Eles replicaram. Ele ainda está vivo. Eles inclinaram as suas cabeças e prostraram-se agradecendo porque Yosef perguntou pelo pai dele. Yosef então levantou os olhos e viu o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e ele disse: esse deve ser o irmão mais novo de vocês, de quem vocês falaram. Nesse caso, o Midrash vai dizer que Benjamim já era um homem barbado, não era uma criancinha, não era um jovem. E que Yosef foi até um pouco meio que sarcástico com eles, né? Que vem cá, mas chegou e falou: vem cá, mas esse é o irmãozinho, o pequenininho que vocês tanto tinham medo de trazer até a minha presença. Alguns sábios vão dizer, uma outra versão vai dizer sobre isso. Quer dizer, esse irmãozinho aí, o coitadinho, o nenenzinho, o tchutchuquinho, que vocês tanto tinham medo de trazer, que o pai de vocês não deixava vir, que ficava lá, né? Eu já ouvi alguns rabinos falando sobre isso. É esse o irmãozinho, porque ele já era adulto, ele já era um homem, né? Que vocês falaram. Mas a gente sabe também, trazendo um outro ensinamento de que alguns sábios falaram, tentando me lembrar agora, que Yosef também naquele momento estava fazendo o que? Testando os irmãos para saber, né? Esse daí, para ver se os irmãos amavam, cuidavam um do outro e principalmente do caçula, que era Benjamim. A partir desse momento agora começa começa a sétima leitura, a sétima ariá, que vai então agora do Passuque 30, ok? Do capítulo 43, e ele vai até o capítulo 44 no Passuque 13. Vamos continuar lendo aqui. Deus seja gracioso contigo, meu filho, disse Yosef. Quando Yosef ouviu como os nomes de que Benjamim havia dado aos seus filhos eram em honra a ele, isso tudo entre parênteses, tá? Isso daqui é o Midrash que me falando, é uma questão talmúdica que Rashi traz pra gente, não está na Torá escrita. Aqui na Torá escrita, a sua compaixão foi despertada e ele quis chorar. Então rapidamente ele saiu para a sala ao lado e chorou ali, e ele lavou o seu rosto e voltou contendo as suas emoções. Ele disse: sirvam a refeição. Então nós vemos que Yosef até o exato momento chorou o quê? 2 vezes, né? A primeira vez, quando eles viram os irmãos falando com relação a ele, ele se comoveu ali, ele fugiu um pouco ali, né? Porque eles viram o processo de arrependimento de ter chamado o irmão, e agora ele chorou quando ele conversa com Benjamim. Aqui não revela porque ele chorou, né, o que despertou a compaixão dele. Mas aí Rashi traz justamente aqui essa conversa que houve, que isso está lá no Tratado de Sotá, ok? Justamente ali no Talmud, tal, etc., que explica o porquê, o que foi que despertou essa compaixão de Yosef. A gente já vai explicar depois o porquê, ok? E aí, continuando aqui, então, depois que ele lavou, Yosef foi conter suas emoções e pediu para servir ali a refeição. E Yosef então foi servindo separadamente aos irmãos, né? No caso, perdão, 3, 2, 1. Yosef foi servido separadamente e os irmãos separados, no caso de Yosef, porque os egípcios não comiam com os hebreus, no caso, né, com os judeus ali. Eles eram separados porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, uma vez que isso era uma abominação para os egípcios. Porque o que é que aconteceu? Os deuses dos egípcios, que era o carneiro, o cordeiro, etc., eram o que os hebreus comiam os deuses. No caso, eles eram idólatras, eles adoravam o cabrito, assim como é lá na Índia. Você não pode comer a vaca, porque a vaca ela
é um ser sagrado da Índia, você vai lá e come a vaca, você está comendo um dos objetos, uma das deidades lá da Índia, então é por isso que eles não comiam. Ok. E aí voltando aqui, que no versículo 33 fala que então os irmãos foram sentados diante de Yosef e foram colocados na ordem de idade do primogênito, né, segundo a ordem das mães, tá? De cada mãe de acordo com seu direito inato, seguido pelos outros filhos destas mães, até o mais novo, que se assentava por último, de acordo com a idade do menor, e Beniamim se sentou perto de Yosef. E diz mais que os irmãos então se entreolharam, ficaram surpresos. Como é que esse homem sabe? Como é que ele adivinhou qual é a nossa ordem aqui, né? Enviou, portanto, e disse que Yosef ali enviou-lhes porções da sua mesa para Beniamim 5 vezes mais, ok, do que aos outros, incluindo o próprio Yosef, Asnat, Menashe e Efraim, que era a família de Yosef, e eles beberam pela primeira vez desde que Yosef fora vendido e se embriagaram junto com Yosef. Então, mais uma vez, porque Yosef estava sendo indiferente, né? Porque estava dando mais para os irmãos, na realidade ele estava fazendo isso também como mais um teste, né? Para agradar mais Beniamim, também para saber se os irmãos ainda guardavam, nutriam alguma inveja, algum ciúme e etc, tá? Aqui, só trazendo aqui que o ensinamento de Rashi vem falando por que, o que foi que despertou ali o compaixão de Yosef. Rashi diz que Yosef perguntou a Beniamim se você tem um irmão do lado da sua mãe, e o Beniamim respondeu: eu tinha um irmão, mas eu não sei onde ele está. Você tem algum filho? E aí disse que Beniamim falou: eu tenho 10, ele respondeu. Quais são os nomes deles? Aí ele vem falando, né? E fala mais, qual o significado destes nomes? Yosef pergunta, ele respondeu: todos eles estão conectados ao meu irmão e às dificuldades que lhe aconteceram. Meu primeiro filho foi chamado de Bela porque meu irmão foi engolido, né, de Niflá pelas nações. Meu segundo filho foi chamado de Becher, porque meu irmão era o primogênito, Ber-Hor, da minha mãe. Meu terceiro filho foi chamado de Ashbel, porque Deus colocou meu irmão em cativeiro, de She-Va-O-El. Então ele vem explicando todos os nomes dos filhos, eu não vou falar todos aqui, ok? Isto nos ensina no Tratado de Sotá. Imediatamente ao ouvir isto, sua compaixão foi despertada e Yosef se emocionou de ver que o irmão lembrava dele em todos os momentos que ele passou. Aqui a gente continua então no capítulo agora 44, ainda falando sobre a Sete Mariá. Fala que Yosef então deu instruções especiais, e falo mais aqui no versículo 3 do capítulo 44, que com a primeira luz da manhã, ou seja, eles não demoraram para cumprir mitzvot, de voltar e etc, não ficaram ali esbanjando, vivendo, ou seja, não foram ali para usufruir de toda aquela glória que o governador do Egito estava dando para eles. No outro dia de manhã, os irmãos tomaram seus jumentos e foram enviados, né, a caminho. E eles mal tinham deixado então a cidade quando alcançou lá, né, o servo de Yosef. E Yosef deu toda aquela instrução para eles: ó, na boca do mais novo, você vai lá e faz toda aquela encenação ali. E o interessante é que quando ele chegou até ali, né, o encarregado falou: como é que vocês pagam bem com mal? Como é que vocês fizeram isso roubando o cálice do meu mestre? Esta é a taça pelo qual o meu mestre bebe e ele faz os presságios. E aqui vem o ensinamento de Rashi dizendo: se a gente trouxe o dinheiro, que era muito mais fácil de roubar, de esconder, como é que agora a gente vai roubar um cálice que é o único que ele tem, que ele faz o presságio, que seria muito fácil de se perceber que ele foi vendido? E aí ele fala, é interessante que ele diz o seguinte aqui: como é possível que pudéssemos roubar então prata ou ouro da casa do teu senhor? E aí no Pasuk 9 fala sobre o seguinte: se um de nós tiver o cálice em sua posse, ele morrerá. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Toda vez que a gente for fazer um juramento ou for falar alguma coisa, tomar cuidado com as consequências, né? Já aconteceu algumas coisas comigo erradas por eu ser muitas vezes, tomar muitas vezes à frente de falar impulsivo, a palavra é essa, ser impulsivo em falar, em tomar determinadas atitudes. Tome cuidado, pense 1, 2, 3, 4, 10 vezes para você tomar uma atitude, para você fazer um juramento e falar alguma coisa. Mas fala no Pasuk 9, se um de nós tiver o cálice em sua posse, ele morrerá. Quer dizer, e aí? O resto de nós tu podes tomar como escravo,
se for encontrado. É verdade que vocês disseram, aqui vem o servo rebatendo, coletivamente vocês são realmente culpados, mas eu serei misericordioso, entre parênteses, segundo Rashi, aquele que estiver o cálice será o escravo, ele replicou, e o restante de vocês estão livres. Cada um então rapidamente baixou o seu cesto, eles foram olhando um por um até que chegou em Beniamim. Olha que cena maravilhosa que demonstra o amor dos irmãos um para com os outros e a verdadeira techuvá. Passuque 13 fala sobre o seguinte: e eles rasgaram as suas roupas em aflição, cada um carregou o seu jumento e eles retornaram à cidade. Ou seja, quando eles viram que tinha sido Beniamim, eles rasgaram a sua roupa. A gente já viu, né, aqui em outros programas, em outros parashiot, o que significa rasgar. O luto, né, é algo do coração, de sentir realmente. Eles rasgaram, mostrando que eles não queriam que Beniamim fosse escravo, etc. E aí finaliza então no capítulo 44, passou que 14 até o 17, o Maftir. E Yehudá e seus irmãos chegaram ao palácio de Yosef, e ainda estava lá esperando por eles, e eles se atiraram ao chão diante dele. E Yosef lhes disse: o que vocês pensavam que estavam fazendo? Vocês não perceberam que uma pessoa importante como eu pode determinar a verdade por presságio, né? Pode descobrir isso? O que podemos dizer, meu senhor? Passou que 16 eles falam: e aí? O que eu vou falar? O que podemos fazer? O que podemos dizer? Né? Replicou Yehudá. Yehudá falou: como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Mas sabemos que não fizemos nada de errado, mas Deus, Hashem, julgou os seus servos culpados. Sejamos seus escravos, nós e aquele em cuja posse o cálice foi encontrado. Aí Yosef replica: longe de me fazer isso. Aquele em cuja posse o cálice foi encontrado será meu escravo. Vocês podem voltar em paz para a sua casa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayol natan betochenu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém ve amém. Olha que coisa bonita para a gente encerrar a parashá dessa semana. E no fim, né? Que no fim que existiu a briga, a inveja, né? a falta de misericórdia na venda de Yosef, né? No fim que ele queria se estabelecer em paz, Yosef, no caso de Yaakov, acontece tudo com Yosef e seus irmãos, a história de Tamar com Yehudá e etc, toda aquela história ali. No fim nós vemos, encerrando essa parashá, todos os filhos de Yaakov sendo verdadeiros tzadikim, rasgando as suas roupas, as suas vestes, em amor ao próximo, em amor aos seus irmãos. E Yehudá falando: não, se ele ficar, nós ficaremos. Não tem esse negócio, não vamos deixar ele não fica, não, leva eu, mas não leva ele. Olha que coisa interessante, se colocando no lugar do outro. Me mata, mas não mata ele. Me escraviza, mas não escraviza ele. Não mexe nele, dando a vida pelo seu próximo, ok? Amando. E se for para todo mundo morrer, vai morrer todo mundo junto. Ninguém vai ser escravo aqui sozinho. O amor ao fim, no fim, todos eles permaneceram verdadeiros tzadikim, unidos, amando, fazendo a correção do homem, a correção do mundo, todos juntos. Que coisa bonita a gente encerrar essa parashá fazendo que a gente possa fazer techuvá, mesmo que a gente erre, mesmo que ao fim ou ao final de qualquer processo na nossa vida a gente possa fazer techuvá, assim como os irmãos fizeram, como Yehudá fez, como Tamar fez, como Yosef fez. Enfim, no final a gente chega íntegro. E na próxima parashá nós vamos ver Yosef chorando, se revelando, e todos eles, olha, unidos, firmes, como verdadeiros tzadikim. Que a gente possa fazer techuvá, que a gente possa chegar ao final da nossa vida, com a vida do Mashiach brevemente em nossos dias, alicerçados na rocha que é a Torá. Ok? Papai ama muito vocês. Um beijo. Vou fazer o contrário hoje. Um beijo para Ariela Recete, que me alegrou muito. Nós estamos finalizando os últimos dias de Hanukkah. Ela me alegrou demais, mostrando os pequenos frutos dela, fazendo as brachot, cantando as musiquinhas,
falando em hebraico, cantando em hebraico e se apaixonando pelas mitzvot. Um beijo para você, Ariela, para a Gabriela do Dani, que está longe. Papai ama muito você. Ao Gabriel Kalev também, papai ama muito você. É o nosso próximo bebê que está próximo de vir aí. Estamos nas vésperas de ele chegar, que venha com saúde. A todos vocês, Shalom Aleichem, Lechetraot.